Boa tarde, crianças. Vamos dar início à nossa aula de ciências. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre Sol, Terra e Lua, assunto que já foi visto, mas como a prova da unidade está chegando na sexta-feira, vamos rever alguns dos assuntos que foi dado, com base nas atividades também enviadas. Vocês peguem o material que é o livro didático, que toda aula de ciência sempre tem que acompanhar através do livro didático por causa da leitura dos textos. Na primeira página que diz, observando as imagens a seguir, circule a segunda imagem que representa a passagem do tempo. Então você vê a segunda imagem que representa a passagem do tempo. A imagem está mais escura e bem maior. Aqui fala sobre o movimento que a Terra e o Sol faz, que é compreender a formação do dia e da noite, depende da presença e da ausência da iluminação solar, decorrente do movimento de rotação. Então, quando o Sol vai baixando, a luz vai diminuindo, a luz solar, e vai vindo a noite. Reconhecer também a rotação e translação são movimentos feitos pela Terra no espaço diferenciado. Então, quando tem um movimento de rotação, que é durante o dia, a translação fica, o outro movimento está parado. E na página que diz o dia e a noite ao mesmo tempo, como é que pode acontecer? Acompanhando aqui o texto, você vê, desculpe a demora, que é um texto entre a família. Desculpe a demora, eu já estava dando parabéns à tia Keiko e fui a primeira a cumprimentá-la. Tio Keiko ficou bem contente. Quando eu liguei, os meninos estavam acordados para ir à escola e começaram a fazer a bagunça e cantar o parabéns. Mãe, como você pode ser a primeira, hein? Nossa, mãe, eles vão à escola de noite. Então, porque vocês vão ver já no resumo porque que tem dia e a noite. Aqui o Sol ilumina a Terra. A sucessão dos dias e da noite nunca para. Exatamente a presença e a ausência do Sol no céu que determina o dia e a noite. Você vê a imagem escura, clara, que é a do dia, e a escura, que é a noite, já a iluminação da noite. Aqui vocês vão procurar responder que onde tem a imagem da Lua, da Terra e do Sol. Para ver dias claros e noites escuras, com o brilho da Lua, ocorre um fenômeno do qual participam 3 astros mostrados a seguir. Escrever o nome desses astros. Você vê a Lua, ela está em 2 fases, uma mais clara e outra mais escura. A Terra e o Sol. Você vê que o Sol está destacado bem distante da Lua e é amarelo. E a Terra está um pouco clara, onde a Lua ainda não chegou até ela. Um desses astros está emitindo luz. Qual é o astro? É o Sol que está emitindo luz para a Terra. Os 2 astros que estão sendo iluminados são a Terra e a Lua, porque a Lua não tem luz própria. Aqui diz também, vocês entenderam que quando amanhece, o Sol surge ao lado leste, no horizonte, e ao anoitecer, eles põem de lado oposto, no oeste. Então, de manhã ele está numa posição e à tardinha ele está em posição diferente. Aí, vendo na outra página, a outra pergunta que é sobre a resposta da formação do dia e da noite, que diz assim, de que depende a formação do dia e da noite? Depende do dia e da noite a formação justamente de uma fonte luminosa e do movimento de rotação da Terra, que é feita durante 24 horas. Localize no globo terrestre o Brasil e o Japão. Aqui é uma comparação que faz sobre o dia e a noite, colocando um alfinete em cada um desses países para demarcá-los, e responda a seguir, repetindo o procedimento de 1 a 2 recomendado. Observe a representação do globo terrestre, a localização do Brasil e Japão. É possível ao mesmo tempo ser dia e noite no Japão e no Brasil? Por quê? Não é possível, porque quando é dia no Brasil, no Japão, ao mesmo tempo, já é noite.
porque a Terra é redonda e esses países estão localizados em lados opostos da Terra. Portanto, não poderia receber a luz do Sol ao mesmo tempo. Quando o Sol clareia aqui, lá está escuro. Então, o movimento que a Terra realiza no próprio eixo, para explicar por que no Japão é manhã, enquanto no Brasil é noite. Então, enquanto é meio-dia em Brasília, capital do Brasil, em Tóquio, capital do Japão, é meia-noite. A Terra tem que compreender que o movimento de rotação da Terra é responsável pelo deslocamento dos pontos de incidência da luz solar. Por isso que acontece dia aqui e noite lá. O ano novo sempre chega primeiro no Japão, porque enquanto aqui é meio-dia, lá já é meia-noite. Então antecede lá o Natal, por exemplo, o Ano Novo. E a rotação da Terra, durante muito tempo as pessoas estudaram o céu para entender como ocorriam os dias e as noites. Hoje sabe-se que a Terra tem um movimento no espaço, girando em torno de si mesma um eixo imaginário, como se fosse um peão, como foi na aula passada, demonstração. E no livro que vocês estão acompanhando tem um peãozinho, quando gira, identificando o movimento de rotação, que é uma linha imaginária, não existe, mas na imaginação ela vai girando. Esse movimento do planeta Terra é chamado de rotação e demora aproximadamente 24 horas para se completar. Dele resultam os dias, que é os períodos claros, e as noites, que é o período escuro. Assim ficou estabelecido que a duração de um dia inteiro é o tempo que a Terra completa sua rotação, ou seja, as 24 horas. E o dia só é completo quando ele completa 24 horas. Vocês observem aqui a fotografia do peão e do globo ao lado, que é importante perceber o modelo da apresentação. O peão gira apoiado em um prego e pode ser comparado ao eixo imaginário da Terra. Aqui, continuando na página seguinte, o Sol não ilumina toda a Terra ao mesmo tempo. Quando ele gira em torno de si mesmo, um lado fica exposto ao Sol e o outro fica escuro. Como esse movimento é constante, o lado iluminado passa a não receber mais luz do Sol depois de algumas horas. Para você entender o que acontece com a luz do Sol, que chega à Terra ao longo das 24 horas do dia, preste atenção nos pontos vermelhos e destacado em cada um dos 3 esquemas. Depois explique os detalhes, o que aconteceu, esse ponto, a situação de 1, 2 e 3, representada a seguir. Na primeira, na parte do planeta voltado para o Sol, é dia, você está vendo a claridade. Para quem está localizado no planeta vermelho. A figura 2, conforme a Terra vai girando, onde estava claro começa a escurecer. Isso significa que está anoitecendo, para quem está na região marcada pelo ponto vermelho aqui. E por último, a 3, depois de 24 horas, ou seja, um dia e uma noite, volta a clarear na região do ponto vermelho. Então, resumindo, quando é dia no Japão, é noite no Brasil. Isso acontece porque esses países estão localizados em lados opostos do globo terrestre e por causa do movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, enquanto um desses países recebe a luz de incidência de luz solar, o outro fica no escuro. Então, é diferente a hora. E aqui, corrigindo a atividade que foi enviada, da página 123, assinale verdadeiro ou falso a afirmativa relacionada ao movimento da Terra. A rotação é o movimento do planeta Terra? Sim, verdade. Durante o movimento de rotação, o planeta gira em torno de um eixo imaginado chamado terrestre, também é verdadeiro.
A sucessão dos dias à noite é o resultado do movimento ao redor da Terra? Não, porque é um movimento de rotação. Então é falso. Agora vamos para a atividade e vocês irão receber e responder e me enviar. Tá aqui a atividadezinha que vocês vão fazer e me enviar. E bom estudo para fazer uma boa prova.